Bom dia a todos. Já somos todos bem-vindos aqui no Centro Espírita Paulo de Tarso. Bendito seja Deus mais uma vez por estarmos aqui reunidos para a reflexão de trechinhos do Evangelho de Jesus. Então vamos elevando todos juntos, unindo o nosso coração, o nosso entendimento. Vamos pedindo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, representado aqui pelos benfeitores espirituais que escolheram esta casa de Paulo de Tarso para fazer o socorro, o alívio, trazer o lenitivo, numa grandiosa hierarquia, e já estão aqui, prepararam o ambiente para todos nós, e já estão aqui fazendo o acolhimento da nossa gratidão e também das nossas súplicas, que possamos abrir o nosso coração para recebermos a reflexão desse Evangelho abençoado. Que possam também os nossos irmãos escalados hoje lá na sala de fluidoterapia, que eles possam todos servirem de bons instrumentos no momento da fluidoterapia, o passe para cada um, e que também eles possam receber a assistência espiritual. Assim seja, graças a Deus. Hoje, como o João já falou, a nossa reflexão é sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, itens de 1 a 4, fazer o bem sem ostentação, e sendo o item 4 os infortúnios ocultos, onde é colocado para todos nós um caso abençoado de uma pessoa que dá movimento para a caridade dela, sem fazer a ostentação, e ainda encaminha a filha junto para o aprendizado, e esse item 4 fica para todos nós, a história que é colocada ali, que façamos a leitura detida quando tivermos um tempinho em nossos lares. Então vamos ouvir o texto evangélico, porque ele vai apoiar a nossa reflexão. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E no item 2, Lucas. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo: Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Pois eu quero.
fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então Jesus disse: não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés para lhes servir de testemunho a eles. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Então, eu havia falado Lucas, mas é Mateus. Mateus 8, 1 a 4. Então, qual é o objetivo dessas palavras de nosso mestre? Fazer o bem sem ostentação. O objetivo é que possamos combater em nós a ostentação ao fazermos as nossas boas obras, não ficarmos fazendo alarde, não ficarmos querendo ser vistos, ou seja, devemos renunciar ao testemunho dos homens e preferir então o testemunho de Deus. E aí, na leitura do item 2, quando Jesus faz a cura ao leproso, ele pede para que ele vá mostrar ao sacerdote. E aí nós já sabemos isso, mas convém relembrar. Jesus não quis, com isso, dar essa demonstração, propagando isso. É que, naquele tempo, todo leproso, quando curado, precisava, sim, ir mostrar ao sacerdote para recuperar o direito de voltar a viver em sociedade. Então, foi necessária essa recomendação do mestre: olha, vai mostrar para o sacerdote. Então, agora nós vamos entender aqui, Madre Teresa, ela fala para todos nós, ela passa, Madre Teresa de Calcutá, ela passa um ensinamento que nós devemos ir à procura daqueles que têm fome de pão, e ela diz também daqueles que têm fome de amizade. Então, aqueles que têm fome de pão, infelizmente, ainda há a necessidade da esmola, há a necessidade do donativo. Então, é a fome de pão, no dizer dela, representa aqueles nossos irmãos menos favorecidos que ainda têm necessidade de roupa, têm necessidade de agasalhos, de utensílios, têm necessidade de alimentos, de calçados, muitas vezes com crianças em idade escolar, necessidade de material escolar, tem necessidade material. Esses são o que ela diz, fome de pão. E aqueles que ela diz têm fome de amizade, entendamos, eles têm fome de apoio moral. Quantas pessoas passam por dores e sofrimentos de ordem moral, de natureza moral, e muitas vezes querem um ouvido para um desabafo, querem ser compreendidos, querem que tenhamos para com eles uma visão empática, esperam a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso não julgamento, a nossa não condenação. Muitas vezes nós julgamos e sentenciamos os erros, os defeitos, as imperfeições dos nossos irmãos, principalmente os do nosso círculo de relacionamento. E aí Emmanuel, um grande trabalhador de Jesus, ele nos ensina que na nossa trajetória aqui de encarnado, nós não podemos saber como vai ser o nosso último quilômetro. Nós não sabemos se por nossa vez
Lá na frente, em que momento pode aparecer na nossa vida uma dor e sofrimento, uma doença? Muitas vezes o nosso plano de saúde não cobre tudo e nós temos que fazer grandes gastos, grandes despesas. Podemos cometer um erro e nós vamos precisar do apoio moral, da compreensão do nosso círculo de relacionamento, da tolerância, da paciência, do entendimento e desse não julgamento. Então, também o Livro dos Espíritos, na questão número 888, São Vicente de Paulo, ele explica lá para nós que aquele cristão que verdadeiramente compreendeu o que é o ato de caridade, ele não espera o infortúnio e a pessoa necessitada procurá-lo. Ele antecipa. De que maneira nós podemos antecipar? Precisamos sair de porta em porta, batendo quem está passando por fome de pão ou fome de amizade expressada no apoio moral? Não, nós temos tantas entidades que recolhem os nossos donativos, temos tanto voluntariado que faz acolhimento das pessoas. E aí, São Vicente de Paulo, ainda no Livro dos Espíritos, na 888, ele faz ali uma exortação, ele explica para nós que encarnado ou desencarnado nas regiões espirituais, sempre somos colocados entre superiores e inferiores, em condições favorecidas e menos favorecidas, de conhecimento, de entendimento. Então, em relação aos inferiores, ele diz que nós, de condições, nós temos o dever de ajudar com a nossa caridade material e moral, ou com uma, ou com a outra, ou com as duas. Temos o dever. E em relação aos superiores, eles nos servem de guias. Eles nos motivam, eles nos impulsionam pela via da observação, pela via do aprendizado, sempre com boas obras. E aí, colocado isso, Caibar Schutel, outro grande trabalhador de Jesus, tem uma mensagem neste livro aqui, O Espírito da Verdade, de autores diversos. Caibar Schutel fala aqui para nós que a compaixão e a piedade nos move para a prática da caridade, material ou moral, ou as duas, nos move. E que quando nós não despertamos, quando nós não acordamos esse sentimento em nós, manda a lei divina que venhamos a passar por dor e sofrimento semelhante, para fazer o nosso aprendizado. E aí sim, vamos sentir na nossa pele, e aí sim, isso vai ajudar a fazer o nosso despertamento, para que tenhamos piedade, para que desenvolvamos a piedade e a compaixão no nosso coração, porque ela movimenta a prática da caridade em nós. Isso em qualquer momento.
em qualquer momento da vida de encarnado ou lá na erraticidade, e aí nós vamos renovar o nosso propósito para numa nova vinda desenvolver essas virtudes. Porque o Senhor dá um tempo, Ele espera a nossa prática, espera o nosso exercício. Ah, mas eu não estou conseguindo ainda ter a piedade e a compaixão para mover a minha caridade. Aí Emmanuel, consolemos o nosso coração. Emmanuel fala para nós que aqui na Terra ainda não temos uma compaixão e piedade na plenitude, porque nós temos voz macia e mãos espinhosas. É Emmanuel que fala isso para nós, não sou eu, é Emmanuel que está falando. Sabe por quê? Porque nós falamos assim: olha, eu ajudo aquele homem, eu vou ajudar, mas ele é cruel e ignorante. Eu ajudo aquela mulher, mas ela é cheia de vícios. Olha, eu atenderei, mas essa pessoa é assim, assim, assim. E aí, nós invalidamos a nossa intenção. Tiramos o mérito daquela ação. E aí, então agora voltamos no que Jesus falou. Fazer o bem sem ostentação. O que a ostentação faz? O que é que a ostentação, qual é o estrago que a ostentação faz quando nós alardeamos as nossas boas obras? Não só para com o próximo, mas para conosco mesmo. Nas nossas vitórias, nas nossas conquistas, nas nossas realizações, que melhora a nossa condição aqui. Quando nós estamos alardeando isso, nós atiramos o nosso irmão, que muitas vezes luta e não consegue, porque nós não conhecemos a aprovação dele, a expiação que ele trouxe. Às vezes ele é um lutador, mas ele tem dificuldades daquelas conquistas. Então nós atiramos o nosso irmão no chão, porque ele pode de boca fechada pensar: olha, só chove na horta dele, na minha não. E aí, em relação às boas obras para com o nosso próximo, a ostentação, ela corrompe a intenção que a gente tem. E aí, as pessoas que percebem aquela ostentação, de boca fechada, elas conectam com um pensamento não bom, pensamento de repulsa e rejeição. De boca fechada, pelo pensamento, estão vibrando pensamentos de repulsa para nossa ostentação, e isso é maléfico para o nosso ser espiritual. Então vamos treinar, vamos combater, porque nós não somos perfeitos, nós erramos muito. Então, quando percebermos a ostentação em nós, vamos tentar diminuir isso aí. E aí, nesse mesmo livro aqui, como eu falei, de vários autores, o Espírito da Verdade, Meimei, uma benfeitora espiritual, ela diz assim para nós: um dia, ela diz assim: os nossos olhos irão se fechar. Vai se tornar noite aos nossos olhos no momento da travessia, quando formos chamados de volta. E aí, pratos cheios, armários abarrotados, cofres, adornos, enfeites, vão ficar tudo aqui. E na travessia da grande sombra, é assim que ela fala, de uma maneira até poética, na travessia dessa grande sombra, sabe quais são as luzes que vão acender
para fazermos a travessia nas trevas? A caridade que nós fizemos, como ensinou Jesus. Então, aí, para encerrarmos, finalizarmos aí a nossa reflexão, nós vamos ler alguns trechinhos só de uma mensagem também do mesmo livro, O Espírito da Verdade. Essa é de André Luiz. Ele fala assim para nós, eu não vou ler a mensagem toda, é a mensagem lição número 2, Excesso e Você. Diz assim para nós, André Luiz: amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando dos cabides vestes que você não usa mais, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicações aos objetos parados do seu uso pessoal. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade. Ajude a casa de assistência coletiva. Enxugue lágrimas, socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos alheias, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Então agora, já amparados pela misericórdia de Deus, daquele que nos pede fazer o bem sem ostentação, e que ao despedir-se aqui da terra, no sermão do cenáculo, nos deixou o maior exemplo de humildade, lavando os pés dos discípulos, representando a humildade e pedindo-nos que lavemos os pés uns dos outros na simbologia da caridade material e caridade moral. Vamos elevando a Ele, a esse mestre tão querido, que tem tanta compaixão e misericórdia de nós. Peçamos, Senhor, todos juntos, que ao sentarmos naquela cadeira de fluidoterapia, entendendo o seu Evangelho, que nos abençoe, nos dê a proteção, o amparo, que acorde em nós bons sentimentos, que possamos ter a graça de recebermos a assistência da limpeza de todos os miasmas que amealhamos ao longo da semana, e que possamos ter corpo, mente e espírito em equilíbrio, harmonização, que tenha valor de um banho magnético na nossa alma, que possamos sair daqui leves, com Cristo no nosso coração
E muito obrigada a todos e que tenhamos uma boa semana. Assim seja, graças a Deus.